Boa tarde, boa noite, dependendo do lugar onde cada um de nós nos encontramos, o tempo, o horário é diferenciado. Mas queremos inicialmente agradecer a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, a todos os Espíritos que nos auxiliam, nos proporcionam estarmos reunidos neste momento. Agradecemos a vocês também aí nos seus lares, nos lugares onde se encontram, para que nós estejamos neste momento reunidos, sintonizados com os mesmos propósitos, que é aprender a doutrina do Cristo. Estamos aqui em Santa Maria, Rio Grande do Sul, na Associação Espírita Boa Nova, aonde nós trabalhamos com a comunidade, com a juventude e com a evangelização das crianças. A nossa doutrina é o Espiritismo. O Espiritismo é uma doutrina dos Espíritos que trouxeram para cá, para nós, por intermédio do nosso querido e estimado Allan Kardec, nosso codificador, aonde ele trouxe para nós as obras básicas, que são 5 dos livros. E nós estudaremos hoje das 5, uma, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Evangelho este que vem proporcionar a nós a educação, o consolo, a afetividade e a orientação para que todos os problemas existentes, física e espiritualmente, sejam encaminhados e resolvidos. Isto porque os espíritos vêm até a Terra por intermédio das missões e da evolução necessária para atingirmos um dia a espiritualidade. O Espiritismo é uma doutrina de consolação. O Evangelho é uma doutrina de moralização, de consolação, de orientação. Estamos hoje, então, aqui, mais uma vez, para dar continuidade à programação da nossa casa, que faz uma programação, os programas mensalmente. Antes, de acordo com as necessidades que nós achamos necessário, importante no momento do mês,
e das necessidades da nossa comunidade e da comunidade geral. Hoje, então, do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5º, trataremos hoje sobre as bem-aventuranças. As bem-aventuranças, exatamente. Quem são as bem-aventuranças? As bem-aventuranças nos traz vários capítulos. É o capítulo 5º, 6º, 7º, onde trata de vários assuntos. Existem das bem-aventuranças 31 títulos, 31 itens. Mas nós hoje trataremos de qual? Das reduções, das simplificações. Hoje iremos tratar sobre cada uma destas bem-aventuranças, procurando entender o que Jesus realmente gostaria de passar com suas palavras e nos determos hoje nós iremos nos determos ao Sermão da Montanha. Sermão do Monte é uma síntese de todo o Evangelho, onde Jesus teve um período X, numa época que aqui esteve conosco, entre as suas pregações, ele, vendo a necessidade nossa do seu povo, teve que se retirar para, como sempre fez, para fazer sempre as suas pregações, as suas reflexões, as suas orações. E Jesus, então, se afastou-se, se deslocou para um monte. E o que venceu o monte? O monte é uma parte mais alta, onde Jesus foi para lá trazer a todos nós a orientação. E lá ele indo, quem foi com ele? Os seus discípulos, que eram os mais achegados a eles, que mais entendiam a ele. E juntamente com esses seus discípulos, o povo em massa também se deslocou, porque já tinha uma admiração, uma necessidade, um respeito a Jesus. E assim, então, Jesus se deslocou para o monte, onde este sermão da montanha ficou conhecido em todo o mundo como as bases do cristianismo. Nessa síntese em que Jesus foi para o monte, ele fez a síntese do cristianismo. Está hoje reconhecida por todas as religiões, independente da religião. Ninguém duvida, ninguém discute. Há uma aceitação desse sermão da montanha, aonde Jesus, chegando no monte, olhando para seu povo e abrindo a sua boca, os ensinava dizendo: bem-aventurados são quem? Bem-aventurados os pobres de espíritos. Bem-aventurados aqueles que são humildes. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os que choram o amor do Pai e o bálsamo que cura a alma ferida. Ele ampara o coração contrito e purifica a alma, quebrantada até que ele torne sua morada. Bem-aventurados, desde que se admita a Deus, não se pode concedê-lo sem o infinito de suas perfeições. O Evangelho segundo o Espiritismo: bem-aventurado os aflitos. E assim, prezados irmãos, as bem-aventuranças
foram ditadas lá no monte por intermédio de Jesus. E entre todas essas bem-aventuranças, nós falaremos de alguma delas. De todas as bem-aventuranças, ficaram 8 que foram selecionadas. Dessas 8 que foram selecionadas, todas as seleções, se são 8, a número 1 é a primeira e a 8ª é a última. Qual a ordem que houve em relação a estas bem-aventuranças, os bem-aventurados? Por que, então, que a número 1 das bem-aventuranças é assim: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. Quando nós ouvimos pobres de espíritos, nós temos a ideia de que aquela prática e funcional de que o pobre é aquele maltrapilho, mal arrumado, desajeitado, necessitado de tudo e de todos. Mas aqui, Jesus não quer dizer isto, não. Jesus está falando dos espíritos, não do físico, do homem carnal, do homem visualizado. Pobre de espírito é aquele que tem as características ainda falhas, a falta de conhecimento, a falta de amor, é triste, desconhece a realidade divina. Mas, em especial, Jesus fala, pobre de espírito exatamente são esses. Mas humildade, quem são humildes? A humildade é a virtude mais forte, principal entre todas as outras virtudes que existem. Jesus foi humilde, então a humildade é uma das virtudes mais importantes das leis divinas. Quem é humilde é alegre, sempre alegre. Por quê? Porque entendeu as leis divinas, prega o amor, prega a simpatia, a simplicidade, a honestidade. Então, prezados irmãos, a humildade, ela tem como companheira em especial a simplicidade. Quem é humilde é simples. Simples não quer dizer simplório. Simples na ação, sem complicação. Com a ação correta, precisa. E assim, temos os adversários. Jesus veio neste mundo trazer, executar os exemplos, as leis divinas. Os sábios vieram antes, Moisés veio depois, Jesus posteriormente. E aqui ele veio, neste sermão da montanha, aonde ele é reunido, no monte. Por que monte? Porque normalmente os líderes sempre estão sobre os demais. Jesus dizia, tem nas parábolas, não vos coloqueis a candeia debaixo do monte. A lâmpada tem que estar em cima. Os sábios têm que estar à frente. Os professores, os instrutores, os educadores, os chefes de família deverão estar sempre acima, transmitindo os ensinamentos, o aprendizado, dando o exemplo. E Jesus foi, é e será, neste planeta onde nós estamos, o exemplo vivo do amor, da humildade, da simplicidade, da perfeição. E aqui ele veio
não para ensinar, cobrar, ele veio demonstrar. Jesus veio executar na sua simplicidade, com sua humildade. Quem é humilde é respeitado. E todos os grandes líderes, grandes mártires foram sacrificados porque pelo amor à justiça divina. E quem é cumpridor das leis divinas separa o joio do trigo, separa o bem do mal. E quem é o mal? O mal são as ações erradas. Quem é que pratica o mal? Quem pratica o mal são as pessoas, os irmãos que se distanciam das leis divinas, das leis de Deus. Quem é feliz se aproxima das leis de Deus. Nós temos a pureza de coração. Só pode ser puro de coração quem entendeu, quem compreendeu, quem pratica as leis divinas. Tem um coração puro, sem mágoa, sem ciúme, sem inveja. Nós temos dois campos, o campo da humildade e o campo do orgulho, o campo da vaidade e o campo do egoísmo. Temos nós este parâmetro, humilde e caridade. A humildade, a caridade. A caridade é o amor em ação. E o orgulho e o egoísmo são os dois inimigos da humildade e da caridade. Como nós devemos fazer para diminuir e distanciar este orgulho que tanto nos persegue? Isto culpa de quem? Única e exclusivamente nossa. Nós somos os culpados que o orgulho prospere, que o egoísmo vença. E a humildade, ela é mais calma, mais lenta, nos cobra trabalho, dedicação, horas de estudo, reflexões, responsabilidade. E muitas das vezes nós nos distraímos. Nós estamos vivendo hoje num momento de muita turbulência. Turbulência, barulho, poluição material, poluição física. Mas uma das maiores poluições são as poluições invisíveis que nós não vemos. E essas poluições invisíveis que vêm nos atrapalhar, vêm nos prejudicar. E quem são elas? As sombras físicas e as sombras materiais. Mas nós estamos falando agora das sombras invisíveis. O egoísmo, a vaidade, o quero mais, o olho grande, a inveja, a maledicência. Quantas das vezes nós aceitamos algo sem conhecer? Quantas das vezes nós ouvimos, recebemos uma mensagem, WhatsApp, Facebook, os meios de comunicação que nós temos hoje, e sem reflexão, nós já repassamos para os demais, e muitas das vezes são fake news, são falsas, e nós estamos propagando uma maldade. Quantas das vezes nesta maldade que nós estamos propagando, nós estamos criando problemas para os outros, mas não esquecemos que todos os problemas que nós criamos para os outros, nós estamos criando para nós mesmos.
E assim, então, nós precisamos de quê? Precisamos refletir mais, precisamos nos interiorizar mais, procuramos parar mais, dar mais tempo para nós mesmos. Qual a parte mais importante da nossa vida? É o corpo ou é o espírito? É o espírito, logicamente. Qual o tempo que nós estamos dando para ele? Qual o tempo que nós estamos dando para nós? O que nós fizemos durante o dia? O final do dia nós temos noção? Nós lembramos? Nós paramos para refletir? Quantas das coisas nós ganhamos, nós recebemos durante o dia, durante a semana, durante o mês, durante um ano? Esta vida que nós temos agora aqui, quantas das vezes nós agradecemos isso? Ao acordarmos de manhã, qual a primeira preocupação que nós temos? Ou não temos nenhuma preocupação? Seria ou é o correto simplesmente ao acordar, agradecer pelo acordar, ao se mexer, agradecer pelo se mexer, ao levantar e caminhar, agradecer pelo levantar e pelo caminhar, que muitos não levantam e não caminham. Levantar os olhos para o céu e agradecer e pedir a Deus mais proteção, mais amparo, mais humildade e menos orgulho. Reconhecer a nossa família, reconhecer os nossos amigos, reconhecer e agradecer o trabalho que nós vamos ter, que nós teremos. Não devemos ter medo, prezados irmãos. Medo de quê? Medo de tudo. Medo de perder. Perder o quê? O que nós temos. Temos carro, temos cavalo, temos bicicleta, temos casa. De quem é? Ou de quem são esses meios? Não são nossos, são empréstimos. Hoje eu estou aqui, amanhã eu estarei aonde? Não sei. Então, prezados irmãos, tenhamos mais cuidado conosco mesmo. Seremos mais gratos por tudo que nós temos. E não temos vergonha de pedir, dentro dos nossos problemas que nós temos, todos e muitos problemas, reconhecer e saber, ou procurar saber, que a causa de todos eles são nossas. As aflições, as causas dos problemas, muitos, nós não temos solução, nem sabemos. Mas o Espiritismo nos traz essa oportunidade de que nós possamos saber. Jesus veio aqui, disse, trouxe para nós as orientações, mas nós ainda não estávamos em condições de entender. E ele se foi, mas antes dele ir, ele deixou dito: mandarei o Espírito de verdade para esclarecer aquilo que eu não pude esclarecer, que vocês não estavam ainda em condições de entender. E quem foi e quem é esse Espírito de verdade? É a terceira revelação, é o Espiritismo, que vem esclarecer os pontos e trazer as orientações e esclarecimento daqueles ditos, daquelas orientações que foram faladas anteriormente, nós não estávamos preparados. O Espiritismo vem dizer: creia em Deus, creia na reencarnação, creia nas leis de causas e efeitos, na comunicabilidade, a comunicabilidade dos espíritos para conosco, nós para com os espíritos. E o Espiritismo veio trazer tudo isso para nós. Então nós estamos hoje com todas essas oportunidades de esclarecimento. Mas, prezados irmãos, nós estamos aqui trazendo a cada um de nós o Sermão do Monte. Sermão este em que tornou-se o símbolo do cristianismo. Jesus, lá sentado no monte, aquela sua simplicidade e humildade, características
característica da verdade é a humildade. Humildade não é pobreza. Humildade não é roupas farrapadas. Humildade não é arrogância. Nós não entendemos muitas das vezes o que é humildade. Nós temos pessoas de grandes porte, ricas e humildes. Temos pessoas pobres, sem moradia, sem emprego, muitas das vezes andando na rua, mendigando, e são orgulhosas. Nós conhecemos pessoas da cidade de onde eu andei, por onde eu passei, tinha uma senhora que chamava-se a Princesa. Por que Princesa? Que era uma pessoa que andava na rua com as roupas esfarrapadas, possamos assim dizer, maltrapilha, mas com o nariz empinado, uma arrogância invejável. Aí vem a pergunta. Um rico, bem-sucedido, bem instruído, humilde, de coração, de ação, respeitoso, querido por muitos e por todos. E logo vemos também uma pessoa pobre, esfarrapada na rua, mendigando com arrogância, nariz empinado, exigindo, discordando, não aceitando certas coisas. E isto, prezados irmãos, é o que Jesus veio pregar. Jesus não veio pregar para nós fisicamente. Jesus veio pregar e prega para os espíritos. Eu pergunto, vocês sabem quem são? Vocês se conhecem? Se conhecem? Eu não me conheço. Santo Agostinho, lá no Livro dos Espíritos, ele tem uma mensagem onde ele fala que ele se reconheceu como? Por intermédio das reflexões. Ele tinha o hábito de todos os final de tarde, final do dia, fazer uma reflexão do dia que aconteceu, uma avaliação. O que eu fiz? Ao levantar, agradeci ou não? Ao trabalhar, ao sair, ao me encontrar com os outros, qual foi a minha atitude? Boa, mais ou menos, ou ruim? Magoei alguém? Prejudiquei alguém? Ajudei alguém? No final do dia, ele tinha sempre estas observações, reflexão. E nós fizemos isso? Quem somos nós? De onde nós viemos? O que nós temos que fazer? Por que tudo isto? Este é o propósito da nossa reencarnação. Nenhum de nós viemos a este mundo, estamos aqui para festejar. Estamos aqui, sim, para trabalhar, para evoluir, para ajudar, termos entendimento das nossas mazelas, dos nossos sacrifícios, das nossas aflições. Quantas das vezes nós vimos e temos dores, aflições, que procuramos entender e não conseguimos. Doenças e não conseguimos entender. Somente o Espiritismo nos prova por intermédio das reencarnações. São coisas de outras vidas. E assim, a doutrina espírita nos proporciona tudo isto, prezados irmãos. Esse conhecimento. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos proporciona esta paz de espírito, este consolo, esta certeza em que nós possamos melhorar. E temos que melhorar. E viemos aqui não para ter uma vida. Exemplo disso nós temos quem? Jesus, nosso Divino Mestre. Foi o que ele foi, é o que ele é e aonde ele parou e por quê.
simplesmente pelo amor ao Pai, simplesmente por ser justo nas leis divinas. Quantos mártires passaram por a mesma coisa? João Batista, Paulo, Saulo, Estevão, Madre Irmã e outros, Chico Xavier, não foi a vida dele? Divaldo Pereira Franco, Raul Teixeira, pessoas que nós conhecemos, que foram e são pessoas boas, trouxeram para nós ensinamentos. E qual foi o fim deles? Por amor a Deus, amor à causa, por amor de coração, por ser humildes, os seus espíritos trouxeram para nós esses ensinamentos. Então, prezados irmãos, o Sermão da Montanha é este legado, é este manual em que Jesus deixou para nós. Neste discurso, Jesus Cristo proferiu lições de conduta e moral, ditando os princípios que normatizam e orientam a verdadeira vida cristã. Uma vida que conduz a humanidade ao reino de Deus e que põe em prática a vontade de Deus, que leva à verdadeira libertação do homem. O Sermão da Montanha, as bem-aventuranças. Vendo as turbas, vendo as turbas, subiu ao monte. Após assentar, aproximaram-se dele os discípulos e, abrindo a sua boca, ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, que serão consolados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles receberão a misericórdia. Bem-aventurados os limpos do coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidores por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados vós, quando os injuriarem e perseguirem, é o reino do céu. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e regozijai-vos, porque é grande a vossa recompensa no céu, pois assim perseguiram os profetas por causa minha. E assim, prezados irmãos, este Sermão do Monte resume toda a lei divina, todo o Evangelho. Isto porque Jesus, neste monte, trouxe para nós esse discurso. Como nós somos conhecedores, todas as obras que existem, escritas ou faladas, existe um preâmbulo, uma introdução, uma síntese. As leis divinas, onde estão? Na consciência de cada um de nós. Quais são elas? Todas aquelas leis que criaram o universo. O universo é tudo isso que nós não percebemos. Dentro do universo nós temos
esse planeta que nós aqui vivemos. Jesus aqui veio sendo o governador, o mestre, o presidente, o coordenador desse planeta Terra. E aqui ele veio e continua conosco. E nós estamos aqui para aperfeiçoar, para melhorar. Então, nós temos mais de que agradecer, de que pedir. Mas também pedir, temos que pedir. Agradecer a Deus, a esse Jesus que aqui veio trazer para nós todos esses conhecimentos, essa simplicidade, essa com humildade, proporcionando que esse orgulho, essa vaidade que existe hoje, culpa nossa, porque nós nos distanciamos das leis divinas, das leis de Deus. Mas nesse momento eu quero agradecer a todos vocês que aí estiveram e aí estão nos acompanhando, não a mim, acompanhando estes ensinamentos, esse sermão da montanha que Jesus trouxe para cada um de nós. E cada um de nós, eu, vós, somos continuadores, pregadores deste Evangelho, desta doutrina que Jesus trouxe para nós, por intermédio deste Sermão do Monte. E assim que nós possamos refletir e, se possível, nos esforçar mais para colocar em prática. Que Deus nos abençoe, hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Quando Jesus reservou bem-aventuranças aos pobres de espírito, não menosprezava a inteligência, nem categorizava o estudo e a habilidade por resíduos inúteis. O Senhor, aliás, vinha enriquecer a terra com espírito e vida. O Divino Mestre, ante a dominação da iniquidade no mundo, honrava, acima de tudo, a humildade, a disciplina e a tolerância. Louvando os corações sinceros e simples, exaltava ele os que se empobrecem de ignorância, os que arrojam para longe de si mesmos o manto enganoso da vaidade, os que olvidam o orgulho cristalizado, os que se afastam de caprichos tirânicos, os que se ocultam para que os outros recebam a coroa do estímulo no imediatismo da luta material, os que renunciam à felicidade própria, a fim de que a verdadeira alegria reine entre as criaturas, os que se sacrificam no altar da bondade, cultivando o silêncio e o carinho, a generosidade e a elevação nos domínios da gentileza fraterna, para que o entendimento e a harmonia dirijam as relações comuns no santuário doméstico ou na vida social a que se apagam, a fim de que a glória de Jesus e de seus mensageiros fulgure para os homens. Aquele assim que souber fazer-se pequenino, embora seja grande pelo conhecimento e pela virtude, convertendo-se em instrumento vivo da vontade do Senhor em todos os instantes da jornada redentora, guardando-se pobre de preguiça e egoísmo, de astúcia e maldade, será realmente o detentor das bem-aventuranças divinas na terra e no reino celestial, desde agora. Mensagem: bem-aventurados os pobres de espírito, pelo Espírito de Emmanuel, médium Francisco Cândido Xavier.